os Estados Unidos, eles ficaram com a inflação acima do esperado. Então, a gente tem que partir daí. O mercado estava projetando uma inflação para os Estados Unidos e ela veio acima do esperado, tanto na variação mensal como na anual. Tá? Então, uma alta acima do que já se esperava na inflação. Os preços lá ficaram com uma alta mais forte. Essa alta mais forte, ela sempre tem um remédio. Sempre que a gente fala de inflação, o mercado já pensa em um remédio. É como quando a gente vai no pronto-socorro, então a gente vai no pronto-socorro e está com um sintoma de virose. Aí o médico nem te examina direito e fala, bom, é hidratação e analgésico porque você está com virose. Na inflação é mais ou menos a mesma coisa. O mercado ele vê que teve uma inflação, que teve uma alta de preços, ele nem diagnostica aquilo tão a fundo. A primeira coisa que ele vai pensar é no remédio que é sempre dado, que é subir os juros ou manter os juros nos patamares mais altos. Então o mercado ele já antecipa isso. Se ele está esperando que o remédio vai ser sempre o mesmo, ele já começa a antecipar isso antes do movimento acontecer. Quem que responde primeiro a isso? Aquelas famosas treasuries que a gente fala sempre aqui, que são os rendimentos dos títulos de dívida dos Estados Unidos. Já que o mercado tem uma expectativa que os juros vão ficar mais altos porque o remédio é sempre o mesmo, ele já começa a jogar as treasuries lá para cima. Começa a negociar esses títulos de dívida com taxas mais altas, esperando que as taxas vão ficar mais altas e pressionando também para que essas taxas fiquem mais altas. Só que a gente tem uma questão. As treasuries dos Estados Unidos, elas acabam sendo base, elas são base de comparação ou de referência para vários outros países. Ou a própria taxa dos Estados Unidos, não as treasuries em si, mas as taxas de juros dos Estados Unidos. O que o mercado também pensa, já se adiantando? E aqui a gente está pensando com a cabeça do mercado financeiro. Bom, se os Estados Unidos estão subindo, as treasuries lá estão ficando mais altas, eles estão pagando mais para os títulos de dívida deles, a gente tem que subir o nosso. Por quê? Senão vai sair o recurso daqui do Brasil e vai buscar refúgio lá nos Estados Unidos nesses títulos de dívida que são considerados como ativos livres de risco globais. Então, quando o mercado precisa buscar refúgio em algum título de renda fixa, ele vai buscar refúgio justamente nessas treasuries, que também tem o dólar ali por trás. Então, sai recurso dos mercados emergentes e vai buscar ganho nessas treasuries. Para evitar que isso aconteça, vamos pensar que a gente está chegando num festival de música e os Estados Unidos já são uma banda grande e aí eles colocaram um telão 8K, estão distribuindo cerveja e estão ali tentando atrair todo mundo. É isso que acontece quando as taxas de juros começam a ficar mais altas lá. O pessoal vai para aquele palco para assistir aquele show. Só que o Brasil não quer ficar ali com aquela festa virando enterro, não quer que o show fique flopado. Então o que ele faz? Fala assim, bom, então vamos começar a pressionar as taxas de juros porque uma hora isso também vai bater aqui. E aí começam os nossos juros futuros, que são expectativas para os juros em vários vencimentos, a subirem junto. Então a gente vê que as taxas de juros aqui acompanham muito de perto essa alta de lá. Porque se começa a subir a expectativa dos juros lá e os juros futuros lá, aqui também vai acompanhar, porque o mercado fala, bom, se não subir, o dinheiro vai todo para lá, o dólar vai disparar, e aí uma hora o Banco Central vai tomar essa decisão. E aí começa a pressão pelos juros futuros aqui também. Tá, mas e aí, o que isso tem a ver com a gente? E o Diego, que não quer mais virar a esquina a pé, como é que fica nessa história? Bom, se a gente começa a ter a taxa de juros aqui pressionada, a taxa de juros futuros, né? Então os juros futuros começam a ser negociados a patamares mais altos por conta desse acompanhamento dos juros lá fora. Muito provavelmente também as taxas aqui vão ser mantidas mais altas, porque tem toda aquela questão que o mercado quer que o diferencial de juros com que se paga lá, com que se paga aqui, fique atrativo para que o dinheiro continue no mercado emergente, que o mundo vê como mais arriscado. E aqui eu não estou falando dos fatores domésticos, tá? Eu estou deixando todos os fatores domésticos de lado. Eu estou olhando só para a inflação dos Estados Unidos. Eu não estou falando do risco fiscal, não estou falando do cenário fiscal. Estou olhando só para essa variável isoladamente. Enfim, os nossos juros futuros começam a subir e as pessoas começam a esperar que a Selic vai ficar num patamar mais alto. Se a Selic realmente ficar num patamar mais alto, acompanhando toda essa pressão que vem das taxas de juros de fora, o que vai acontecer com o crédito aqui dentro, já que a Selic é a nossa taxa básica de juros e também referencial para todas as outras? O crédito da moto do Diego vai ficar mais caro. O crédito do rotativo do cartão pode ficar mais caro. Todos os créditos vão começar a ficar mais caros, mas eles não vão só começar a ficar mais caros. Eles vão começar a ficar mais enxutos também.
começa a ter uma menor oferta de crédito. Porque se o crédito está mais caro, o banco também entende que pode ter mais inadimplência. Se o crédito está mais caro, ele pode entender que nem todo mundo vai conseguir pagar aquele financiamento. Vai ficar não só mais caro, como mais inacessível. Então, a oferta de crédito também enxuga. E aqui no Brasil, a gente tem muita dependência de oferta de crédito para consumir, que é o que a gente estava falando agora do comércio. Se o crédito começa a ficar muito enxuto, como é que o brasileiro vai comprar geladeira, fogão, moto, apartamento, coisas que precisa de crédito mesmo para que se tenha acesso? São itens caros. A gente não consegue comprar à vista aqui no Brasil. Então, começa a se esperar que a demanda por esses produtos vai ser menor também. E isso começa a impactar na empresa que vende moto, que é o comércio, e num segundo momento, se a empresa que produz a moto, vamos pensar que tem uma empresa que produz moto aqui no Brasil, e essa empresa que produz moto começa a achar que vai começar a cair a demanda. Então, ele não vê uma demanda tão alta porque a coisa está começando a ficar desaquecida. E não só isso, ele acha que o lucro dele pode ser menor do que a Selic vigente, ele não vai colocar o dinheiro dele em produção para concorrer com uma Selic alta. Então, ele vai talvez produzir menos. E por isso que a gente fala que desaquece a economia. Porque ele vai não só vislumbrar uma demanda menor futura, como também uma expectativa de lucro que fica com uma base de comparação lá em cima com a nossa Selic. Então, nesse cenário, ele vai falar, bom, prefiro sentar num título que me paga 15% do que me botar em risco numa produção. E aí isso começa a desaquecer a economia. E aí, no final, não estou desejando isso para o Diego, e um beijo para o Diego. O Diego pode ficar sem acesso ao crédito e até sem emprego. Então, é assim que as coisas elas vão desencadeando uma na outra. Às vezes a gente pensa, mas é a taxa de juros lá nos Estados Unidos, quem liga? Mas tem que ligar. Por quê? Tem todo um desencadeamento que vem disso, que pode ser que isso vai pressionar as taxas de juros lá nos Estados Unidos, isso pode pressionar as taxas de juros aqui, que já estão num patamar altíssimo. E aí, até quando a gente vai ficar com a maior taxa de juros do mundo, porque a gente já tem a maior taxa de juros do mundo, a gente conseguiu passar a Argentina, também meus parabéns aí, conseguimos passar a Argentina na maior taxa real de juros do mundo. E aí agora vem mais pressão para cima da Selic, então não só vai manter nesse patamar, como pode ainda subir, que é o que está sendo falado, que é o que está sendo mostrado nas taxas de juros futuras. Então a gente tem que entender como é que esses movimentos funcionam para entender como é que no final das contas eles vão chegar no nosso bolso e podem limitar uma série de fatores. E aqui eu nem falei dos domésticos, que também estão pressionando bastante os juros para cima.